Olá, aqui é o Marcos Leini e gostaria de compartilhar com você agora mais algumas dicas rápidas de WhatsApp para negócio. E hoje eu vou falar de um assunto que sempre é muito abordado, que são os grupos de WhatsApp. Pode até parecer óbvio falar, né? Porque as pessoas estão acostumadas a fazer parte de grupos, grupos de família, grupos de amigos, até alguns grupos aleatórios. Mas quando a gente vai trabalhar os grupos para negócio, a, a coisa pode ficar um pouco mais complexa. Então eu vou falar de alguns riscos antes de falar da parte boa, porque é interessante você saber isso. A primeira é interessante que você crie regras antes das pessoas entrarem no grupo. Vamos dizer, aquela velha frase, né? O que é combinado não sai caro. Então, se lá atrás, antes da pessoa entrar no grupo, você já falou para ela algumas regras que vão desde o básico, como não falar palavrão, não desrespeitar os outros usuários, não fazer promoção e propaganda de produtos, esse tipo de coisa, até coisas mais específicas do seu negócio. Né? Então, por exemplo, não vamos desviar o assunto, não vamos falar disso. Se você está falando sobre, por exemplo, é uma ONG, está falando sobre alguma coisa relacionada à paz, você não pode falar, enfim, alguma coisa sobre violência. Estou dando um exemplo bobo aqui, mas vamos dizer assim, você tem alguns tópicos nos quais você quer evitar falar. Então, por exemplo, se você está falando de negócios mesmo, fala, vamos evitar falar de política, futebol e religião, né, que são os três temas, eles falam proibidos, né, de se discutir. Mas essa é a primeira coisa, interessante que você tenha essas regras bem definidas e você repasse elas rapidamente com todos antes das pessoas entrarem no grupo. Independente se essa pessoa pediu para entrar ou se você está chamando outras pessoas para entrarem no grupo. Outra coisa, é interessante que você tenha uma moderação, uma rotina de moderação desse grupo. Por mais que pareça que esse grupo consiga se autogerenciar, não consegue, não consegue. As pessoas vão acabar perdendo foco. Se você deixar muito tempo aquele grupo solto, nunca aparecer nele, as pessoas simplesmente vão ou começar a sair ou vão começar a usar por outro propósito. Então é interessante que você tenha uma rotina de moderação, que você faça realmente aquele grupo se engajar. Em alguns casos, vale a pena até dar premiações para quem mais se engajar. Uma tática legal que eu vi o Renato Moreira utilizando, Renato Moreira, que é um dos internet marketers mais reconhecidos no meio, e foi justamente isso, ele falando, olha pessoal, quem se engajar mais no grupo, eu vou passar para um grupo mais exclusivo, um grupo com conteúdo melhor. Então, vale a pena ter esse tipo de moderação, uma moderação pontual, e você não precisa ficar 100% do tempo lá, às vezes você vai ter outras coisas para fazer, outros grupos para gerenciar, vale a pena às vezes até deixar uma pessoa exclusiva para isso, às vezes a pessoa que já trabalha com a parte de engajamento do seu negócio, né, se você não tiver esse tempo. Mas eu recomendo que, se você colocou o grupo como uma prioridade ali do seu negócio, uma prioridade dos seus clientes, que você crie uma moderação interessante em cima dele. E a outra coisa também é tomar cuidado com os ratos de cliente ali, os caçadores de clientes, seus potenciais concorrentes, que às vezes eles vão entrar no grupo ali para prospectar alguns clientes que poderiam ser seus. Então, o que eu recomendo é fazer uma pequena entrevista, uma pequena investigação com cada um antes de entrar no grupo. Bom, dito isso, qual que é o tchan do grupo assim? A primeira coisa é interessante que você tenha um foco para esse grupo, que ele resolva um problema específico ou que ele tenha um tema central que motive as pessoas. Aí como que você vai encontrar esse tema? Perguntando para as pessoas o que elas querem conversar. Vamos supor que você tem uma loja de roupa. Você tem uma loja de roupa, tem um site e você quer saber o que as pessoas estão buscando mais, assim, né? E você nota que elas estão buscando looks criativos. Então você pode criar, por exemplo, um grupo chamado Look do Dia, onde você vai oferecer diariamente looks criativos. E aí você se compromete com isso. O legal é que com o passar do tempo, as pessoas mesmo vão começando a mandar os próprios looks. Às vezes com roupas que não estão na sua loja, mas às vezes com roupas da sua loja. Aquelas pessoas mais engajadas, você pode até dar uma premiação para elas. É... E aí você começa a criar ali um motivo central interessante,
que é o look do dia. E ocasionalmente você pode fazer ofertas. E como você sempre vai ter peças novas na sua loja, você pode sempre colocar um look com aquela peça mais recente, às vezes com a peça que você quer dar uma saída mais rápida. E você criou ali um motivo para aquele grupo existir, certo? Outra coisa é que você tendo combinado as regras anteriormente, muitas vezes as pessoas do próprio grupo vão moderar umas às outras, elas vão te ajudar, elas vão acabar sendo assistentes do seu grupo ali. E a outra coisa do grupo é que ele desperta, vamos dizer, o gatilho da comunidade. As pessoas gostam de se sentir parte de grupos. E aí você pode começar a fazer uma coisa diferente, que é você incentivar as pessoas a ir para um grupo mais exclusivo, não necessariamente menor, mas um grupo diferente, um grupo mais exclusivo. Como eu disse, o Renato Moreira é um exemplo disso, porque ele administra os grupos dele ali justamente utilizando isso, a exclusividade, a escassez, né, que são argumentos interessantes para as pessoas quererem engajar. Mas você fala assim, e essa bobeira, o que é engajamento? Engajamento, vamos dizer assim, é o que faz o tráfego virar lead, o que faz o lead virar cliente, enfim, o engajamento é o que faz as pessoas caminharem para a conversão. Então, o engajamento, se ele bem estruturado, ele pode dar muito certo para o seu negócio. Então, você pode usar esse engajamento do grupo para fazer lançamentos de produto, para dar suporte para clientes. E você pode, inclusive, criar um produto que é um grupo. Você pode vender para as pessoas o acesso a um grupo, antes das pessoas entrarem no grupo. Vamos dizer, aquela velha frase, né? O que é combinado não sai caro. Então, se lá atrás, antes da pessoa entrar no grupo, você já falou para ela algumas regras que vão desde o básico, como não falar palavrão, não desrespeitar os outros usuários, não fazer promoção e propaganda de produtos, esse tipo de coisa, até coisas mais específicas do seu negócio.